vou abordar o assunto impulso de uma força e quantidade de movimento. Para você fazer o download dos slides, você pode utilizar o QR Code que encontra-se nessa página. Quando falamos em impulso de uma força, esse assunto, impulso de uma força, e o assunto quantidade de movimento, são assuntos muito importantes na área da mecânica. Quando falamos em impulso, a palavra impulso está presente no nosso cotidiano. Como, por exemplo, vamos observar nessas duas figuras situações que podem ser analisadas utilizando o conceito de impulso. Na figura acima, temos um goleiro que vai chutar uma bola num movimento conhecido como tiro de meta. Então, o que ocorre? O goleiro ele vai chutar a bola, então ele vai aplicar uma força sobre a bola. Nas videoaulas anteriores, falávamos sobre um assunto chamado trabalho de uma força. Quando havia trabalho, quando você aplicava uma força, havia uma transferência de energia em que você aplicava uma força, deslocando um objeto uma certa distância. Quando falamos em impulso de uma força, vamos analisar essa situação, a situação de um goleiro chutando uma bola da seguinte forma. O goleiro vai aplicar uma força sobre a bola. Essa força ela tem uma certa duração. Então, o impulso realizado por essa força está relacionado com a força aplicada e a duração dessa força. Por quê? Porque o pé do goleiro não atua infinitamente sobre a bola. Ele atua num tempo muito curto. Então você tem uma força, geralmente uma força muito grande, muitas vezes maior do que outras forças, como por exemplo peso, forças de contato. Nessa situação específica do goleiro, você tem uma força muito grande, mas num tempo muito pequeno. Então é uma força muito grande, mas a duração dessa força é uma duração muito pequena. A mesma situação ocorre na figura abaixo, em que temos uma jogadora de vôlei, em que ela vai fazer um movimento conhecido como saque. Então, nesse movimento, ela vai jogar a bola para cima e, com a sua mão direita, conforme observamos na figura, a mão direita vai aplicar uma força muito grande sobre a bola. Para quê? Para que você tenha um saque efetivo no esporte. O que ocorre, então? Você tem uma força muito grande, mas a duração dessa força é muito pequena. As duas situações, tanto a do goleiro quanto a jogadora de vôlei, você pode utilizar considerando o impulso. Você tem uma força aplicada e você tem uma duração. Nós vamos considerar a duração da força aplicada. Vamos então, inicialmente, falar sobre o impulso de uma força. Temos uma situação muito simples para pensarmos na definição desse conceito muito importante. Temos um objeto. Esse objeto está apoiado sobre uma superfície. O que ocorre, então? Será aplicado sobre o objeto uma determinada força. Vamos considerar nessa situação que a força ela é constante. Então, você terá uma força atuando sobre o objeto, mas essa força a gente vai pensar numa força constante, inicialmente, e essa força vai atuar durante um certo tempo. A força é uma grandeza vetorial, o tempo é uma grandeza escalar. Grandezas vetoriais necessitam de módulo, direção e sentido para serem caracterizadas. O que ocorre, então? Se você multiplicar essa força constante, nesse exemplo vamos utilizar uma força constante, se você multiplicar essa força
pelo tempo de atuação da força sobre o objeto, você tem um impulso. Então, o impulso de uma força é igual à multiplicação da força vezes o tempo. Tempo é uma grandeza escalar, força é uma grandeza vetorial e impulso também é uma grandeza vetorial. Impulso, então, tem também, como uma grandeza vetorial, impulso também tem módulo, direção e sentido. Então, o impulso, para você calcular o impulso dessa força, basta você multiplicar o valor da força pelo tempo. A unidade do impulso, para sabermos a unidade do impulso, basta analisarmos a equação. A equação afirma que o impulso é a força vezes o tempo. A unidade da força é newtons e a unidade do tempo segundo. Então, a unidade do impulso é igual a newton vezes segundo. Vamos dar um exemplo sobre o cálculo do impulso. Um atleta chuta uma bola aplicando uma força de módulo igual a 100 newtons durante 0,2 segundos. Quando falamos em forças impulsivas, estamos analisando forças que atuam, que têm um grande valor, atingem grandes valores, mas em tempos muito pequenos. Por exemplo, você poderia calcular o impulso em qualquer situação. Bastaria você ter essas informações. Quando a gente vai falar nessa situação do goleiro, nós temos que saber a força que ele atua e o tempo que essa força atua sobre o objeto. Se a força é constante, para calcular o impulso, basta você fazer a multiplicação. Se ela não for constante, nós temos outras formas de resolver, utilizando um gráfico, por exemplo. Vamos resolver, então, esse primeiro exemplo. Um atleta chuta uma bola, aplicando uma força de módulo igual a 100 newtons durante 0,12 segundos. Um tempo muito pequeno. Determine o módulo do impulso da força aplicada pelo atleta. Módulo é a mesma coisa que valor. O que ocorre? Como o impulso é uma grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. Nós vamos analisar aqui apenas o módulo, é o valor. Para você calcular o módulo do impulso, basta multiplicar a força, como ela é uma força constante, vezes o tempo. O tempo que essa força atua. Quais são os dados, então? A força é igual a 100 newtons e o tempo, a duração de aplicação dessa força, é igual a 0,12 segundos. O impulso, então, será igual a força vezes o intervalo de tempo, que a força atua. Então, a força é igual a 100 e o tempo é igual a 0,12. Temos, então, que o impulso é igual a 12 newton vezes segundo. Newton segundo. Então, a unidade do impulso, newton segundo. O impulso dessa força é igual a 12 newton segundo. Conforme falei anteriormente, se a força ela for constante, ela sempre tiver o mesmo valor, basta você multiplicar a força pelo tempo. Entretanto, na prática, nem sempre a força ela é constante. Pode ocorrer o seguinte, por exemplo, observem esse gráfico. É um gráfico em que representa a força em função do tempo. Então, você tem a força que atua sobre um objeto e você vai analisar como essa força varia em termos de módulo, em termos de valor, ao longo do tempo. Perceba que a força ela vai aumentando, ela atinge um valor máximo e depois ela vai diminuindo. Você poderia utilizar diretamente essa equação? Não. Por quê? Porque o tempo você já vai obter do gráfico, mas a força não, pois a força é variável. Então, qual força você vai utilizar aqui? Vamos utilizar, então, outro resultado. Quando você tem um gráfico
da força em função do tempo, para você calcular o impulso, basta você calcular a área. Então, a área do gráfico, força em função do tempo, é igual ao impulso. Essa é uma outra forma de calcular o impulso.